Paz e bem a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura dos escritos de São Francisco de Assis, nosso segundo encontro da recepção e das vestes dos irmãos, como receber os irmãos na ordem e a veste que eles devem usar, né? E mais adiante do ofício divino e do jejum. As regras, as normas dos franciscanos refletem o princípio norteador daquela comunidade que se reúne sob a inspiração de São Francisco para a vivência do cristianismo, de ser evangelho no mundo de hoje. Da recepção das vestes dos irmãos. Segundo encontro. Se alguém, por inspiração divina, querendo aceitar esta vida, vier aos nossos irmãos, seja recebido benignamente por eles. Esse acolhimento, né? Essa atitude de acolher o outro. Isso deve marcar não só qualquer vida religiosa, né? Já a regra de São Bento diz que quando chega alguém, se deve inclinar a cabeça, fazer uma vênia bem grande, inclinando a cabeça, porque na pessoa do outro é Cristo que vem. Então, esse respeito ao outro. Nesse mundo onde as pessoas são desrespeitadas e agredidas e humilhadas, constrangidas, aqui vemos, né, que dentro da comunidade franciscana, as pessoas devem ser acolhidas, né, benignamente, com bondade. E se estiver firme para aceitar a nossa vida, ele vai ter que conhecer a vida franciscana, as exigências. Cuide-se muito, os irmãos, de não se intrometerem nos seus negócios temporais. Isso é problema dele, mas ele ainda vai fazer a sua decisão. Mas apresente-no quanto antes ao seu ministro, que vai acompanhá-lo. O ministro, na verdade, recebe-o benignamente, conforte-o e exponha-lhe diligentemente o teor da nossa vida, que é ser franciscano, como viver em comunidade. Qual é o ideal franciscano? Na vida em Cristo. Feito isso, o candidato, se quer, é uma decisão livre, não é imposta, e pode, não é uma questão de vontade, é uma questão de poder, né, e pode espiritualmente, sem impedimento, venda todas as suas coisas, empenhe-se em despojar-se de tudo, doando aos pobres. Ele não pode ter nada de seu. Tudo que ele tem deve ser disposto aos pobres. Que faz parte desta perspectiva de Jesus que diz ao jovem rico: vai, vende tudo que tens, né, e terás um tesouro no céu. Depois segue-me. Cuidem-se os irmãos e o ministro dos irmãos de não se intrometerem de modo algum nos negócios dele. Então, não em nenhum momento intervir, né, sobre aquilo que ele possui, ele que vai ter que dispor disto. Ele é livre para dispor. Para entrar, ele deve ter essa vontade livre de dispor dos seus negócios. E não recebam pecúnia. Isso aqui é interessante. Pecúnia, no fundo, significa gado. E também é troca de bens, comércio. É calcular o valor tendo em referência o gado. Aí vem a palavra pecúnia. Tal porção de trigo valia tantas cabeças de gado. Aos poucos, porém, pecúnia passou a se referir também a todo e qualquer tipo de bens materiais. Pecúnia passou a indicar também dinheiro, tanto sob a forma de moedas cunhadas em bronze, prata ou ouro.
como sob a forma de cédulas devidamente carimbadas pela autoridade competente. A palavra quer significar um bem material como objeto de troca ou por dinheiro, ou por outra palavra similar, conforme o contexto. Então, não recebam pecúnia. A comunidade não deve receber nenhum benefício daquele que quer entrar. Alguma, nem por si e nem por pessoa intermediária. Então, a pessoa não pode receber diretamente da pessoa por dinheiro, nem tampouco usar o intermediário para receber essas coisas. Se, porém, os irmãos estiverem na penúria, podem receber como os outros pobres a esmola, por causa da indigência, coisas necessárias ao corpo, exceto o dinheiro. E quando o candidato voltar, conceda-lhe, o ministro, por 1 ano, os panos da provação, isto é, 2 túnicas sem capuz, e um cíngulo, e as bragas, e o caparão até o cíngulo. Findo, pois, o ano e o termo da provação, seja recebido a obediência. Então, o primeiro voto que ele deve fazer é o voto da obediência, né? Mantendo essa unidade. Hoje, às vezes, nas comunidades religiosas, como é difícil ter essa obediência, porque cada um age e vê essa obediência do jeito que ela acha que deve ver. Existe um cônego, Antônio, já falecido, em Mariana, que dizia que depois do Vaticano II, né, cada padre virou um concílio ecumênico, cada um faz a sua cabeça. E não deveria ser assim, né? Então, continua, né? Depois não lhe será lícito entrar em outra ordem, nem devagar fora da obediência, conforme o mandato do Senhor Papa e segundo o Evangelho, porque ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se, porém, vier alguém que não pode dar as suas coisas sem impedimento, mas tem a vontade espiritual, deixe-as. Isto lhe é suficiente. Ninguém seja recebido contra a forma e as instituições da Santa Igreja. A norma da regra de São Francisco deve ser obedecida segundo aquilo que a Igreja aprovou. Os outros irmãos, no entanto, que prometeram obediência, tenham uma túnica só com capuz e outra, se necessário, sem capuz, o cíngulo e as bragas. E todos os irmãos vistam-se de vestes vis. Não é o belo, é o marrom, né? Aquele marrom duro, né? E podem remendá-las com sacos e outros retalhos com a bênção de Deus. Pois assim diz o Senhor no Evangelho: os que vivem em vestes preciosas e em delícias, e os que se vestem com roupas macias, estão nas casas dos reis. Então, essa sobriedade, essa simplicidade no vestir. Porque aí também não induz a pessoa a vaidades, né? De às vezes de querer usar roupas melhores, né? E mesmo que sejam chamados de hipócritas pelo seu estilo de vida, não cessem de fazer o bem, não se deixar ser constrangido ou agredido pelo outro que quer desprezar a vida dos franciscanos, o seu modo de vestir. Não deixem de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, de São Paulo. Nem procurem vestes caras neste século, para que possam ter a vestimenta no reino dos céus. O verdadeiro vestido que nós temos é o vestido da glória. Esta é a busca, né, do confrade, do franciscano, do ofício divino e do jejum.
Diz o Senhor: este gênero de demônio só sai no jejum e na oração. E ainda, quando jejuais, não fiquei tristes como os hipócritas. Aqui nós vemos duas citações, a citação de Marcos, capítulo 9, versículo 28, e de Mateus, capítulo 6, versículo 16. Por isso, todos os irmãos, clérigos ou leigos, aqui também existem aqueles que são ordenados, aqueles que não são ordenados, façam o ofício divino, a liturgia das horas, os louvores e as orações, como devem. Então, quer dizer, há uma realidade, obrigatoriedade de fazer a oração da igreja, chamada ofício divino. Os clérigos façam ofício e rezem pelos vivos e defuntos, conforme o costume dos clérigos, os sacerdotes. E pela falta e negligência dos irmãos, digam cada dia: o Senhor tem piedade de mim, com o Pai Nosso. E pelos irmãos falecidos, diz: das profundezas, Senhor. É aquele salmo de profundez. Nós encontramos Salmo 129, de 1 a 8. Rezar o salmo pelos de profundis, pelos irmãos falecidos. Com o Pai Nosso. Então, de profundis mais o Pai Nosso. Salmo 129, mais a oração do Pai Nosso pelos falecidos. Então, os clérigos façam ofício e rezem pelos vivos e defuntos. Então, essa é a missão dos ordenados, segundo o costume dos clérigos. E, pela falta de negligência dos irmãos, digam cada dia: então, o Senhor tem piedade de mim, Cristo tem piedade de mim, com o Pai Nosso. E é pelos irmãos falecidos da ordem, digam das profundezas, Senhor, Salmo 129, mais o Pai Nosso. E só podem ter os livros necessários para desempenhar o seu ofício. E também os leigos, os não ordenados, que sabem ler, podem ter o saltério. Os outros, porém, que não sabem ler, não lhes seja permitido ter livro. Não tem sentido, não sabem ler, para que vai ter livro? Os leigos digam: o creio em Deus Pai, e 24 Pais Nossos com glória ao Pai, pelas matinas, aqueles que não sabem ler. Pelas laudes, 5, 6 da manhã. Pelas laudes, lá pelas 7 da manhã, 6h30, 7. Pelas 5, e depois as 5 quais são? A prima, 9, o creio em Deus Pai, 7 Pais Nossos com glória ao Pai. A terça, a prima é 6 horas da manhã. A terça, 9 horas da manhã. A sexta, meio-dia. A noa, às 3 da tarde. E por cada hora, 7. Então, ao invés da gente dizer, nós devemos dizer, o creio em Deus Pai, 7 Pais Nossos, com glória ao Pai. Quando que a gente reza? Nós rezamos pela terça, isto é, às 9 horas. Nós rezamos também pela sexta, meio-dia, pela noa, às 3 horas da tarde, e por cada hora, 7 Pai Nossos. Pelas vésperas, 12 Pai Nossos. Pelas completas, o creio em Deus Pai, 7 Pai Nossos, com glória ao Pai. Pelos falecidos, 7 Pai Nossos, com descanso eterno daqueles que morreram, e diariamente 3 Pai Nossos, pela falta e negligência dos irmãos. Essa norma é para quem não sabe ler. Então, é assim que eles vão rezar o saltério. 11. Do mesmo modo, todos os irmãos jejuem desde a festa de Todos os Santos até o Natal. Então, do 1º de novembro até 25 de dezembro, os irmãos devem jejuar, até o Natal. E desde a Epifania do Senhor, dia 6 de janeiro, quando o nosso Senhor Jesus Cristo começou a jejuar, até a Páscoa. Também é um tempo de jejum. Em outros tempos, porém,
conforme esta vida, não tenho de jejuar, a não ser na sexta-feira. É uma antiga devoção, né? Porque a igreja realmente só pede 2 dias, na quarta-feira, mandamento da igreja, quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão. Existia já uma tradição muito antiga, do ano 75, da Didaqué, que dizia que os cristãos jejuavam todas quarta e sexta-feira. Mas esse jejum da sexta-feira ficou como tradição, né? E segundo o Evangelho, podem comer de todos os alimentos que lhe forem servidos, né? Lucas, capítulo 10, versículo 8. Então aqui nós terminamos essa leitura das regras. Nós vimos então a questão das vestes, a simplicidade das vestes, o que a veste realmente verdadeira que será vestido pelo confrade, pelo frei, pela freira, pelos franciscanos, será a veste eterna. Mas neste mundo eles vestem com simplicidade, com bastante pobreza, né? Mostrando essa realidade, né? bastante sóbria sobre a vivência em comunidade. O acolhimento é fundamental, não intervir na vocação do outro, deixar que ele possa agir, reconhecer as exigências da comunidade, deixar que ele possa agir e livremente dispor daquilo que ele tem, né, para poder entrar na comunidade. A comunidade não pode, em nenhum momento, esperar se beneficiar, né, da renúncia daquele que está renunciando, mas se caso estiver vivendo um momento de penúria, que eles recebam a oferta de um pobre, uma esmola, mas não dinheiro, né, que possa ser acumulado. E ao mesmo tempo, o ofício divino, há uma distinção entre o ofício divino entre os irmãos que sabem ler, o clérigo, aqueles que são ordenados, mas há uma distinção também de oração do ofício divino para aqueles que não sabem ler. E depois faz a questão da imposição do jejum. Ali o jejum toda sexta-feira, mas nós temos também o jejum do Natal, né? Do tempo do Natal até a Epifania é um tempo que se pode comer de tudo, né? Por todos os alimentos que forem servidos, mas o momento do jejum, dentro da perspectiva do tempo, né, da vivência do tempo das festas da igreja, então nós temos que, da festa de Todos os Santos até o Natal, se deve fazer jejum, da Epifania até, né, porque Jesus começou a jejuar nessa época, até a Páscoa, nós temos então também um tempo de penitência. Os outros tempos não são de penitência, né, se deve então comer do que se for apresentado, mas sempre na sobriedade. Depois nós vamos continuar o nosso próximo encontro, nosso terceiro encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.